Eu fiz uma pergunta antes sobre as exportadoras, só que a gente viu que teve uma queda forte nas ações do mercado interno, né? Nas ações aqui dentro do Brasil. Enfim, shoppings ficaram fechados por 2 meses e meio, às vezes até 3 meses, alguns ainda estão fechados. A gente teve, enfim, educacionais caindo, locadoras de veículos. Outro dia eu estava analisando a Unidas, por exemplo, o valor médio da locação caiu de 70 e poucos reais para 50 reais. Lojas de varejo que ficaram todas fechadas, a gente pode falar de Riachuelo, de Renner, de C&A, de Marisa, enfim, várias empresas dentro do Brasil ficaram fechadas, algumas delas vão sofrer mais porque elas já têm dívidas mais altas, então rolar essa dívida ou pegar um capital de giro vai ser mais caro, mas muitas delas deram oportunidades. Então eu queria saber de você o que vocês estão vendo, não agora nas exportadoras, que talvez fosse até um pouco mais óbvio com dólar mais alto, mas dentro daquelas que podem realmente se recuperar mais rápido aqui dentro do Brasil. Ou construtoras também, enfim. Olha, assim, hoje ainda está assim, não sei até quando, mas hoje é mais ou menos o seguinte: atira para um lado que você vai acertar uma empresa que está barata. Na bolsa está Boa. mais ou menos assim, né? Então vai um pouco. Depois, não. Acho que até banco, que a gente sempre ficou muito longe, a gente não tem coragem de dizer que o banco está caro. O banco está barato, né? Já vai de preferência sua de se quer ter no portfólio, se tem alguma coisa melhor ou não. Então, as coisas tendem a estar baratas. O que a gente está evitando? A gente está evitando empresa que tem risco de descontinuidade. Então, se a empresa se enrolou no capital de giro, tem uma dívida de curto prazo muito grande e tem aquele risco da empresa ou desaparecer ou de ter uma mega de uma diluição por conta de aumento de capital, isso muda muito a sua base como acionista. Então, você achava que a empresa vale 10, a empresa caiu para 3, ela faz uma emissão gigantesca de ações a 1,5, o máximo que ela vai poder valer de novo é 2, 2,5. Então você fica. Aquele 10 que você imaginou não acontece. Então a gente tá eliminando essas coisas do nosso hall de escolhas. Né? A gente acredita que a gente não tem nenhuma dessas. No passado, um ano atrás, 2 anos talvez, a que mais se aproximava disso era a Login. A Login possuía um risco de descontinuidade. Né? Se o Brasil desse uma ré gigantesca com aquela dívida que ela tinha, ela poderia ter que chamar um aumento de capital num preço muito abaixo que ela estava sendo negociada. Por isso que tão logo o mercado deu a chance, ela fez uma emissão e resolveu o problema de continuidade dela, né? Reforçou o caixa. Então hoje a gente olha empresas do tipo CVC, aéreas, uma ou outra incorporadora. Isso não tem nada a ver com a Zetec, Cirela, essas daí estão bem arrumadas no capital, não tem risco. Mas essas empresas deixam a gente um pouco receoso, a gente não precisa se meter com elas. Que nem o Luiz gosta de falar, a gente gosta de moleza. Então essas não é tão moleza. Para as outras, shopping, né, empresa educacional, varejo que está com o caixa reforçado, pode falar de nomes, algumas coisas que a gente tem, outras que não, mas vamos falar só, jogar nomes. Você pega shopping, qualquer um deles, né? Você pega Aliança Tonai, a gente tem Iguatemi, a gente não tem, mas está bem, Multiplan, todas essas vão sofrer no curto prazo. Curto prazo não é tão curto assim, é o primeiro trimestre, o segundo, talvez o terceiro. Aí você vai para outras varejistas, Riachuelo, Renner, Arezzo, coisas que vendem pouco por internet e precisa de uma loja física, vão sofrer, estão sofrendo. Locadora de veículo, que você falou da Unidas, pode colocar Localiza, Movida na história, estão faturando menos, né, do que poderiam. Mas essas empresas, elas aguentam muito tempo de pandemia, anos de pandemia. Se pegar a Renner, ela é caixa líquida. E concorrentes dela não tem dívida, né? Então, em algum momento, se vai ser julho, agosto ou junho, a gente não sabe, setembro, mais tardar, quando começa a reabrir algumas lojas, começa a ter atividade de novo, a queima de caixa diminui, né? Você começa a ter até alguma geraçãozinha, mas a empresa está ali, está de pé. E quando você vê o impacto que a crise teve
na empresa foi um trimestre horroroso no primeiro TRI, um pior ainda no segundo. É bom que as pessoas saibam que as empresas que estão sendo afetadas pela quarentena vão ter um resultado pior no segundo TRI. O primeiro pegou janeiro estava voando, janeiro foi cheio. Agora, o segundo TRI tem grande chance de ser pior, mas tudo bem. Você vai perder o primeiro TRI, o segundo TRI, um terceiro TRI meia boca e um quarto talvez seja ok. Vamos imaginar assim. É um ano ruim. Mata o ano de 2020. Se você matar o ano de 2020 de uma empresa que não tem risco de descontinuar, o que você retirou dela de verdade? Você tirou 7, 8, 5%, 6% de valor dela. É mais ou menos o quanto que representa o primeiro ano no cash flow de uma companhia. É mais ou menos isso. Companhia que cresce muito, o ano de 2020 representa pouco. Uma empresa que é mais estável, o ano de 2020 representa mais. Então vai 10% na estável e uma que cresce muito, o ano 2020 é 3, 4%. Então é isso que a empresa perdeu de valor de fato. Então, essas empresas que não possuem risco de descontinuidade perderam mais ou menos essa ordem de grandeza de valor, aí você olha para elas na bolsa, você vê que elas caíram 40%, 35%, algumas metade do preço, e é aí onde a gente tem aproveitado mais. É aquilo que não perdeu o valor fundamental demais e a gente confia muito na empresa. Então, algumas que são bem sabidas, que ainda não recuperaram, que a gente tem, a Cogna é uma delas, né? Continuidade das escolas, ensino à distância, Ângulo, PH, ensino básico, faculdade enchendo matrícula, ao longo do tempo as pessoas vão continuar estudando, vai mudar, né? E ela está indo cada vez mais nessa linha de tecnologia, de plataforma, ela tem a jornada dela e não vai ter problema nenhum. Graças a Deus que ela fez uma oferta antes da crise, então dá para ela tocar a vida sem se preocupar com o capital. Se você vai para Localiza, vai para Renner, vai para Allianz, vai para Arezzo, tudo a mesma coisa, tudo a mesma lógica. Então aí, nas empresas voltadas para o mercado doméstico e que não tem risco de continuidade, onde a gente tem se aproveitado mais para comprar. E aí, assim, o limitante para nós é confiança naqueles executivos, confiança naqueles controladores ali, porque a gente não consegue abraçar o mundo, né? A gente não consegue ter profundidade de análise em todas as empresas da Bolsa no mesmo nível, né? Então a gente fica naquilo que a gente chama círculo de competência, conhece quem toca, sabe quem é o dono, quem é o conselheiro e tal. Mas isso deixa de fora do fundo um monte de oportunidade boa, assim. Só que a gente não tá tão, né, afiado, né, na empresa. Então, por exemplo, das 3 locadoras de veículos, a que a gente é mais próxima é a Localiza. Mas a gente viu o pouco que a gente conversou já não é tão pouco, mas o pouco que a gente conversou com a Unidas e com a Movida, pô, elas estão jóia também. Não tem problema, a gente vai, não, é que não precisa ter as 3. Então, assim, a gente tá deixando muita coisa boa que o fundo não precisa ter, né? Não consegue ter. A gente está com 16 empresas nos fundos, é bastante para a gente. A gente não gosta de ter muito mais que isso, até para a gente poder acompanhar, né, ter os números na vírgula. Então, eu acho que a gente está no momento ainda de atira para um lado que você vai derrubar um pato. Ainda está mais tranquilo.